E uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que 30% das empresas do setor estão trabalhando no prejuízo. Acompanhe os detalhes agora na reportagem do Vitor Moraes. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, com 1.513 empresários de todo o país, apontou que quase um terço das empresas ficou no vermelho no mês de fevereiro. É o pior índice desde maio do ano passado. Outros 36% dos bares e restaurantes trabalharam com estabilidade e apenas 33% tiveram lucro, uma queda de 10 pontos percentuais em relação a janeiro. Além disso, quase metade das empresas tem dívidas em atraso. A maioria delas devem impostos federais. Segundo José Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Abrazel, é uma situação delicada para um setor que emprega cerca de 6 milhões de pessoas em todo o país. Segundo ele, é necessário que sejam criadas medidas de apoio específicas para os bares e restaurantes, a fim de evitar que mais empresas fechem suas portas e que mais pessoas percam seus empregos. A gente tem agora, tramitando no Congresso, por exemplo, uma discussão em relação ao PERSE, que foi um programa para dar um alívio para as empresas na questão dos impostos, e que a princípio iria incluir os bares e restaurantes, e depois os bares e restaurantes foram excluídos desse programa. É importante, por exemplo, que os bares e restaurantes, que foram muito atingidos pela pandemia, assim como outros setores, que estão incluídos, como o de eventos, foi um programa feito para o setor de eventos, o setor de eventos, as companhias aéreas, os bares e restaurantes foram muito atingidos durante a pandemia, ficaram muitos dias fechados, ou trabalhando com restrições durante muito tempo, e essas dívidas foram se acumulando ao longo do tempo. E a gente chega nesse quadro de hoje, acompanhando essa evolução. Então é importante, por exemplo, que os bares e restaurantes possam voltar para o PERSE. Para os que tiveram prejuízo, a queda nas vendas é apontado como principal motivo para o mau desempenho. Em seguida, vem a redução do número de clientes. Depois, a alta dos insumos, os alimentos e as bebidas ficaram mais caros. E, por fim, os empréstimos tomados durante a pandemia. O resultado que a pesquisa aponta, com quase um terço dos bares e restaurantes fazendo prejuízo no mês fechado em fevereiro, ele é preocupante por si só, porque é um número alto, é o maior número de empresas do nosso setor fazendo prejuízo desde maio de 2022, mas ele também é preocupante porque ele já demonstra uma tendência. Em janeiro, a gente já tinha sentido um aumento do número de empresas fazendo prejuízo, e agora a gente teve um aumento de 7 pontos das empresas fazendo prejuízo em fevereiro. Então, mais do que um resultado isolado, ele mostra uma possível tendência que é muito preocupante para o nosso setor. O levantamento revelou também que 70% dos 1.500 estabelecimentos ouvidos têm empréstimos bancários contratados, e a inadimplência é de 30% entre os que tomaram dinheiro de linhas regulares.